Tito, capítulo 1, verso 5. Na Nova Versão Internacional diz assim: a razão de ter o deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Para que pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Vamos orar. Pai, nós abrimos a Tua Palavra, vamos gastar um tempo estudando alguns dos seus assuntos e pedimos que a luz do Teu Espírito nos acompanhe e nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como eu disse agora há pouco, nós estamos nos aproximando de uma assembleia para a eleição de presbíteros. A Constituição da Igreja diz que nós devemos, presbíteros e diáconos, a Constituição da Igreja diz que nós devemos preparar a Igreja para a eleição, trazendo instruções e informações bíblicas à Igreja, a fim de que ela possa votar segundo os critérios que Deus determina na sua palavra. Então eu queria começar levantando algumas questões. Como a igreja deve ser governada e conduzida? A Bíblia traz ensinamento específico sobre isso, o governo, a condução, o pastoreio, a administração da igreja, ou tudo o que fazemos na IPB, na Igreja de Vila Nova, vem da conveniência da liderança e do bom senso cristão. Sempre que nós temos a eleição para presbíteros e diáconos, e temos que preparar a igreja, o que geralmente acontece é expormos para a igreja 1 Timóteo 3 ou Tito 1, a fim de que a igreja possa saber quais são as qualificações dos presbíteros e diáconos. Só que essa questão das qualificações dos presbíteros e diáconos, ela faz parte de um corpo de doutrina maior, que é o governo da igreja. Nós temos um sistema de governo que nós cremos estar baseado na sua essência nas Escrituras, mas tem outras igrejas que reivindicam a mesma questão para outras formas de governo. Então, as formas de governo eclesiásticos mais conhecidas são o episcopalismo, onde um bispo superior nomeia os bispos inferiores em termos de hierarquia e os distribui no campo conforme ele acha mais apropriado. Esse sistema ele é muito conhecido por ser o sistema da Igreja Católica Romana e também da Igreja Anglicana, e os metodistas também fazem uso desse tipo de sistema de governo. O outro tipo de sistema de governo é o congregacional, que é muito comum nas igrejas batistas e algumas pentecostais. O sistema de governo congregacional diz que a igreja tem um pastor e todo o governo da igreja é realizado numa assembleia, onde todos os assuntos são trazidos para a assembleia, debatidos, votados. Então a assembleia determina tudo o que deve ser feito na igreja. A outra forma de governo é o chamado conciliar ou presbiteriano, em que a assembleia é representada naqueles que ela elege para governar a igreja. Esse sistema presbiteriano, no decorrer da história, serviu de base para a formação do sistema republicano de governo, que inclusive é o sistema que o nosso país adota. Nem tudo é levado para a assembleia. Grande parte dos assuntos são resolvidos no concílio. No caso da igreja local, o conselho; nas questões regionais, o presbitério e o sínodo; e na questão denominacional, no nosso caso, o Supremo Concílio. Poucas igrejas usam esse tipo de sistema de governo. A mais conhecida é a presbiteriana. E existe também uma outra forma de governo que não é muito documentada, que o reverendo Aristeu Pires costumava chamar de caciquismo, que é o sistema da Assembleia de Deus, que você nunca sabe direito como é que é aquele sistema de governo lá. É para ser episcopal, mas não é, também não é congregacional,
menos ainda conciliar. Então, os estudiosos dizem que não sabe direito como é que é o sistema de governo da Assembleia de Deus. Lá em Anápolis, o reverendo Aristeu dizia que era caciquismo. O cacique determina tudo, né? Mas, documentalmente, é dito que é uma mistura do episcopalismo com o congregacionalismo. Quando eu cheguei aqui, eu distribuí aos presbíteros, não me lembro se fiz aos diáconos também, um livro que chama A Igreja Apostólica, que trata da forma de governo presbiteriana e mostra como que no decorrer do tempo esse sistema às vezes recebe uma influência prejudicial do congregacionalismo e do episcopalismo na forma de conduzir. Um exemplo bem simples: às vezes eu recebo telefonemas e mensagens em casa dizendo: pastor, o senhor libera o templo para fazer isso, aquilo, aquilo outro? Eu não posso liberar nada, porque o nosso sistema é o presbiteriano. Quem libera o templo para isso ou para aquilo é o conselho da igreja. E às vezes os irmãos querem que eu responda ali em 2 minutos no WhatsApp essas coisas. Não dá para fazer. O nosso sistema ele é representativo e tudo é resolvido em concílio ou conselho. O concílio de uma igreja local é o conselho da igreja, e é o conselho, então, eleito pela própria igreja, que é capacitado a tomar várias deliberações, ainda que existam deliberações que o conselho não possa tomar, que ele depende do aval da Assembleia, como é o caso do que nós vamos fazer no próximo dia 29. Mas a base do sistema presbiteriano de governo é que os líderes são eleitos pela congregação. Essa é a marca distintiva do presbiterianismo. Nós não somos distintos das outras igrejas ou denominações porque cremos na doutrina da predestinação. Tem várias igrejas que não são calvinistas que também creem. Mas nós somos distintos das outras igrejas por causa do nosso sistema de governo, no qual os seus líderes, os presbíteros, docentes e regentes e os seus diáconos são eleitos pela própria congregação. Na Assembleia de Deus não é assim. Na Assembleia de Deus é o pastor que nomeia. Então ele nomeia quem ele gosta, né? Porque ele não vai nomear quem ele não gosta, né? É simples assim. No sistema presbiteriano, não são eleitos os que eu quero, são eleitos os que a congregação quer. E eu, como pastor, tenho que aprender a lidar e a conduzi-los no conselho da igreja e na junta diaconal. Porque não é o pastor que determina a igreja, é a própria igreja por meio da eleição. Por isso, a grande insistência nossa em que você participe das assembleias da igreja. Então, como que funciona o sistema de governo na igreja reformada na prática? Então eu quero apresentar para os irmãos 6 fundamentos do sistema de governo presbiteriano ou da visão reformada do governo da igreja, que servem como base para que a igreja entenda como que a IPB funciona, como que a igreja de Vila Nova deve funcionar, especialmente na hora de eleger os seus líderes, os seus presbíteros e os seus diáconos. Então vamos começar. Eu vou usar como base esse livro que eu mencionei, A Igreja Apostólica, do reverendo Thomas Whitterall. Ele é um irlandês e viveu na metade do século XIX, mais ou menos na época em que Simonton estava plantando a IPB aqui no nosso país. Esse livro, ele hoje é encontrado até livremente na internet, para quem quiser ler. Se você tiver interesse, me peça que eu envio um exemplar eletrônico para você poder ler. É um livro fino, você lê numa sentada aí tranquilamente. Muito bem. Então, primeiro, a primeira grande questão do sistema de governo presbiteriano ou reformado é que Cristo é a cabeça que governa a igreja. Todos os ofícios na igreja têm a sua origem no Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, verso 15, diz que ele é a cabeça do corpo. E Colossenses capítulo 1, versículo 18, ele diz que ele é a cabeça da igreja, ou numa tradução mais antiga, ele é o cabeça da igreja. Então, chamar Cristo de a cabeça e o cabeça quer dizer que tudo é originário dele
e que ele é o líder supremo, o líder que governa a sua igreja. Quando nós falamos que todos os ofícios eles se originam em Jesus Cristo, nós queremos dizer então que o chamado pessoal de Jesus era e sempre será a primeira e a maior autoridade sobre a qual alguém pode legitimamente assumir um ofício na igreja de Deus. Quando nós falamos sobre os fundamentos para alguém ser oficial na igreja, há 3 fundamentos que precisam ser levados em conta. O primeiro deles é a vocação divina. Deus chama. É Deus quem chama para o presbiterato. É Deus quem chama para o diaconato. E isso nós precisamos reconhecer. Se você não sente o chamado de Deus, ou se você não ouve o chamado de Deus, assumir uma função de diaconia e de presbiterato na igreja é problema. Porque não conta com o aval daquele que é o Senhor da igreja. O segundo fundamento da vocação é o desejo pessoal. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 3 que se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Não é pecaminoso, não é errado, não é egoísmo, não é soberba você querer ser presbítero, você querer ser diácono, querer ser um oficial da igreja. A Bíblia diz que quem deseja a liderança da igreja está desejando algo que é excelente. Então, não precisa reprimir no seu coração esse tipo de desejo. Mas tem um terceiro fundamento que nós não podemos ignorar e que muitas vezes as pessoas ignoram, que é o reconhecimento público da igreja. Se alguém é chamado por Deus, Deus vai avisar a igreja que chamou. Lembra de Atos capítulo 13? Paulo, Barnabé e os outros pastores estavam conduzindo a igreja, então disse o Espírito Santo à igreja: separem para mim Paulo e Barnabé, porque eu tenho uma tarefa para ele. Como que a igreja reconhece publicamente a vocação e o chamado de uma pessoa? Através do testemunho pessoal. Geralmente, quando alguém é chamado para o ministério, para o presbiterato, para o diaconato, alguém pergunta: você já pensou em ser presbítero? Você já pensou em ser diácono? É uma conversa comum na igreja. Por quê? Porque a igreja, membros da igreja, estão reconhecendo a vocação naquela pessoa. E segundo, através da eleição. A eleição numa assembleia torna público aquilo que a igreja já pressentia, mas não havia se tornado um elemento de unidade no meio do povo de Deus. O que é o ofício? O ofício é o reconhecimento público da igreja e a autorização da igreja para que a pessoa continue fazendo aquilo que ela sempre fez em nome dela. Então nós não vamos eleger diáconos para que eles sejam mais firmes na igreja. Nós vamos eleger diáconos porque eles já são firmes na igreja. Nós não vamos eleger presbíteros para que eles aprendam a administrar a igreja. Nós vamos eleger presbíteros porque eles já administram aquilo que é colocado às mãos deles com fidelidade. Então, a eleição é o reconhecimento público da igreja. Às vezes, alguns rapazes chegam para mim dizendo: eu quero ir para o seminário. E acha que é só ir lá e fazer matrícula. Não, tem todo um caminho de pedras para passar. Primeiro, a igreja tem que dizer que reconhece. Depois tem que ser examinado pelo conselho. Depois tem que ser examinado pelo presbitério. E todo ano, do primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, é examinado de novo. Quando termina, é examinado pelo presbitério para ser ordenado de novo. Se pede transferência para outro presbitério, o outro presbitério pode examinar outra vez. Então é uma vida de exames, para que o reconhecimento seja público e avalizado pela igreja. Por que é assim? Porque todo governo é para servir a Cristo e não para servir a si mesmo. Se eu não sou chamado por Jesus para cuidar do povo dele, não estou andando de acordo com a vontade dele. Algumas questões, então, precisam ser avaliadas. Acabei de passar por isso aqui. Whitterell diz no seu livro: nenhum poder supremo foi conferido a nenhum oficial da igreja.
embora este se distinguisse por seus dons, seus sofrimentos ou mesmo seus abundantes esforços pela causa de Cristo. Os membros comuns, na verdade, receberam a ordem de obedecer aos governantes ou presbíteros da igreja, mas os presbíteros, por sua vez, foram instruídos a agir não como dominadores da herança de Deus, mas como exemplos do rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Nem mesmo os apóstolos reivindicaram ter domínio sobre a fé do povo, mas colaboradores de suas alegrias. Paulo vai dizer que não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Então nós observamos as implicações deste princípio, pois sendo Cristo a cabeça da igreja, os membros da igreja estão sujeitos a Ele em primeiro lugar. E como não temos outra forma de sondar a mente de Cristo, exceto através das Escrituras, por consequência, os assuntos da igreja são administrados pelos oficiais, aos quais Ele confiou tal poder e que devem ser regidos de acordo com a mente de Deus, tal como Ele expressa em sua palavra, sem a interferência de nenhum poder externo. Essa questão, ela coloca em relevo duas coisas. Que aqueles que são eleitos não são eleitos para dominar, mas para servir. Aqueles que são eleitos não são eleitos para representar um determinado grupo dentro da igreja, mas são pastores oficiais de todo o rebanho. Nós não elegemos um presbítero jovem para que ele represente a mocidade no conselho. Nós não elegemos um presbítero mais idoso para que ele represente a terceira idade no conselho. Nós não elegemos um presbítero que acabou de se tornar pai para que o berçário tenha representação no conselho da igreja. Isso é a política do mundo. Na igreja não é assim. Quem é eleito para servir o rebanho todo e ter autoridade sobre todos. Porque são eleitos como representantes do povo diante de Deus, mas também representantes de Deus diante do povo. E essa é uma questão que às vezes se torna problema na igreja, porque nós entendemos que se elegemos, nós temos direito sobre aquele em quem nós votamos. Não é assim. Não foi eleito para dominar, não foi eleito para partidarismo, foi eleito para servir ao povo de Deus, servindo em primeiro lugar o Deus que o vocacionou para isso. Então, um outro assunto que está relacionado a essa questão é que o governo ele é constituído por meio de eleição. Atos capítulo 1, versículo 21 a 26, é o texto bíblico que fala da eleição de Matias como substituto de Judas. Pedro levanta a questão e ele então diz, é preciso que nós coloquemos uma pessoa no lugar de Judas. E aí acontecem algumas coisas interessantes lá naquele texto, abra lá comigo. Atos, capítulo 1, versículo 21 a 26. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunho de sua ressurreição. Então indicaram dois nomes, José chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tem escolhido para assumir este mistério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Tirar sortes aqui era uma forma de decidir entre um e outro, ou, trocando em miúdos, fazer uma eleição. Observe aí no texto alguns detalhes. Primeiro, era um homem, não foi chamado nenhuma mulher. E aqui, ao falar isso, não há nenhuma palavra de repreensão, de discriminação, de menosprezo quanto às mulheres. A palavra sempre mostra que Deus escolheu homens para liderarem a sua igreja.
Então nós temos apóstolos, nós não temos apóstolas, ou na brincadeira das pessoas, não temos apostilas na igreja. A palavra nunca aparece no feminino. Presbítero sempre é presbítero, nunca é presbítera. A palavra presbítero quer dizer simplesmente um idoso, um ancião, uma pessoa mais experiente. E ela é masculina. No caso dos diáconos, a mesma coisa. Este homem não pode ser um novo convertido. O texto diz que tinha que ser alguém que tinha estado com os apóstolos desde o começo, desde quando João batizou Jesus, até quando Jesus foi assunto ao céu. Ou seja, Paulo vai dizer que não se deve eleger neófitos para os oficialatos da igreja, mas pessoas experimentadas. Pessoas experimentadas não quer dizer simplesmente pessoas idosas, enquanto que o esperado é que pessoas idosas sejam maduras e experientes. Nem sempre é assim, mas é o normal. Mas que sejam pessoas sábias e sensatas. Isso também está implicado na palavra que é dita aqui. Terceiro, que este homem ele deve ser indicado pelos demais. Os apóstolos dizem: indiquem pessoas que vocês saibam que cumpram esses critérios que nós acabamos de colocar. Que seja homem, que seja experimentado. Mas é a comunidade que vai indicar. E aí eles indicaram 2 que estiveram desde o princípio, que atenderam aos critérios que foram estabelecidos. Então, eles são eleitos, o Matias foi eleito mediante indicação da comunidade da igreja. Como que é a indicação? A indicação acontece antes da eleição, ela é prévia. A indicação é nominal, então indicaram o Justo, o Barsabás e o Matias. Então a indicação é nominal. E terceiro, a indicação é pública. Ela é de conhecimento da igreja para que eles pudessem elegê-lo tranquilamente. É claro que no caso aqui, a eleição foi fechada entre os apóstolos, mas todo o processo de indicação veio da parte da igreja. Ninguém vai assumir cargo na igreja se não for eleito, cargo oficial. Nossa igreja, nós temos os auxiliares de diaconia. Os auxiliares de diaconia são nomeados pelo conselho mediante indicação da própria junta diaconal, e o objetivo é treinar homens para o diaconato futuro. Esses irmãos, eles não são eleitos pela Assembleia, por isso eles não têm voto na junta diaconal. Eles participam, mas eles não têm direito de votar na hora das decisões e também não podem conduzir as comissões e os plantões da junta diaconal. Eles participam sendo liderados, mas não liderando. Porque se nós dessemos a eles a plena condição da junta diaconal, nós estaríamos furando a Assembleia, que a Bíblia diz que só pode ser oficial quem for eleito. É um princípio bíblico que não pode ser alterado pela igreja. Terceiro princípio. Essa questão, então, da eleição mostra que a autoridade para ordenar pertence aos presbíteros reunidos em presbitério ou concílio. 1 Timóteo 4,14. Daí a nossa igreja ser chamada de presbiteriana. Eu já falei sobre isso no começo, não vou repetir agora. Então, o terceiro princípio é que o governo ele é plural por presbíteros qualificados e também plural por diáconos qualificados. A base do princípio é que a liderança da igreja presbiteriana ou de uma igreja reformada deve ser por presbíteros qualificados. As qualificações estão descritas em Tito 1 e 1 Timóteo 3. Nós vamos ter uma palavra sobre isso específica nos 2 próximos domingos, então não vou discorrer sobre isso aqui. Mas eu quero chamar a atenção para o fato de que a liderança da igreja ela é plural. A igreja elege presbíteros. Todas as vezes que o Novo Testamento menciona a eleição para a liderança da igreja, é sempre no plural, não elege presbítero. Esse é o principal ponto de controvérsia entre nós e os batistas no que diz respeito ao governo congregacional. Porque eles dizem que cada igreja tem um bispo ou um presbítero.
E o resto é feito tudo pela Assembleia da Igreja. Eles mostram alguns textos em Atos e 1 Coríntios para defender esse princípio. Mas nós perguntamos, e todos os outros textos que mostram que é plural? Eu vou interpretar todos os outros à base de um ou dois que dá a entender uma coisa, mas que não necessariamente a ensina? Ou eu vou trabalhar tudo dentro de um pacote só, que é o governo da igreja? Quando você lê a palavra bispo e a palavra presbítero no Novo Testamento, você observa que elas são sinônimos, porque elas nunca aparecem juntas. Ou o texto fala do bispo, que deve ser assim, assado e daquele jeito, ou o texto fala do presbítero, que deve ser assim, assado daquele jeito, mas nunca coloca os dois no mesmo texto, dando a entender que o bispo é um presbítero superior aos demais. Essa é a ideia do episcopalismo, que o bispo ele é um supervisor dos demais. A palavra bispo quer dizer supervisor. A palavra presbítero quer dizer ancião. No entanto, o que nós entendemos é que os presbíteros eles devem ser experientes e eles têm a função de supervisionar o trabalho da igreja. Calvino dizia que somente quando tiver um grupo de pastores, talvez, quem sabe, a gente possa chamar o principal deles, o líder deles, de bispo. Nós somos agora 4 pastores aqui na Vila Nova, o pastor Hélio seria o bispo, mas bobagem, não tem isso não. Calvino também diz que no sistema presbiteriano ou reformado não existe hierarquia. Não tem um pastor que é maior que os outros, não tem um presbítero que é maior que os outros, não tem um presbítero que é maior que o diácono ou o diácono é inferior ao presbítero. Não existe hierarquia, existem funções diferentes. Então, o Bannerman, que é um autor que escreve sobre o governo da igreja, ele diz que o pastor efetivo, ou o presidente do conselho, ele tem precedência sobre os demais, mas ele não tem proeminência. Proeminência é ser maior, o direito de ser obedecido, ser seguido, essas coisas todas. Ele tem precedência porque ele é o presidente. Ele foi eleito, escolhido para presidir os demais. Então, ele tem precedência. A nossa Constituição diz que no conselho o pastor é o primeiro. O primeiro no sentido de precedência, não de que ele é maior que os presbíteros. O pastor pastoreia os presbíteros pastoreiam o pastor. Também não existe hierarquia entre presbíteros e diáconos. O presbítero tem uma função administrativa e pastoral, o diácono tem uma função de beneficência e cuidado dos necessitados e pobres da igreja. Há uma diferença de funções, mas em termos da relação do diácono e do presbítero com a igreja, a nossa Constituição é muito clara a dizer que ambos têm o direito à obediência, ao apoio e à animação da igreja. No que diz respeito à ordem das coisas da igreja, os diáconos têm precedência. Então, quando passa um diácono aqui, vendo como é que está a ordem da igreja, e o presbítero é que está causando confusão, o diácono pode dizer, seu presbítero, fica quieto aí. Ele tem, nas questões de ordem da igreja, o diácono tem precedência, porque ele foi eleito para isso, o presbítero não. O presbítero foi eleito para governar, administrar e pastorear a igreja junto com o pastor. O que eu quero dizer? Que em termos de ofício, presbíteros e diáconos são iguais. Calvino diz que a palavra hierarquia não cabe bem no sistema reformado de governo. Andando um pouquinho mais, o quarto princípio, o governo ele é exercido então com diáconos. Os diáconos fazem parte do governo da igreja. Por isso a Bíblia diz que presbíteros e diáconos e pastores, enquanto forem fiéis às Escrituras, são merecedores da obediência, da animação e do apoio dos demais membros da igreja. Enquanto forem fiéis às Escrituras, obediência aos oficiais que nós mesmos elegemos para servir a Deus e ao seu povo. A igreja possui 2 grupos de oficiais, os presbíteros e os diáconos.
A igreja presbiteriana faz uma distinção entre presbítero docente e presbítero regente, baseado numa exegese meio dúbia de 1 Timóteo 5,17, que diz que aqueles que presidem bem são dignos de dobrados honorários, e especialmente aqueles que se afadigam na palavra, dando a entender que tem os que presidem e os que se afadigam na palavra. Então, historicamente, nós fizemos essa diferenciação. Quando você vai em Calvino, Calvino não usa 1 Timóteo 5,17 para fazer essa diferenciação, mas ele usa Romanos capítulo 12, que está falando de dons. E lá em Romanos 12 fala de dons pastorais e de dons de administração. É de lá que Calvino tira a base para a subdivisão de presbítero docente e presbítero regente. A igreja presbiteriana do Brasil reconhece que são 2 ofícios, mas ela se comporta como se fossem 3. Porque tem uma ordenação para o diácono, tem uma ordenação para o presbítero e tem uma ordenação para o pastor. Se tem uma ordenação para os 3, então na prática nós trabalhamos com 3 ofícios na igreja presbiteriana do Brasil. Mas o que é importante você saber é que presbíteros e pastores têm funções administrativas e pastorais. O pastor preside o conselho, onde ele não vota, mas ele conduz as votações. E os presbíteros também devem visitar, ensinar, fazer questões pastorais no convívio da igreja. Então, há um intercâmbio de funções entre presbíteros docentes e regentes. Essa separação de docente e regente, ela é muito fina, e ela é muito mais uma questão de organizar o trabalho do que simplesmente dizer a ferro e fogo que a Escritura ensina dessa forma. Mas o que eu quero enfatizar aqui são os diáconos. E é importante nós falarmos de diaconia. Por que nós precisamos de diáconos? Atos capítulo 6 é a base que nos mostra por que a igreja deve ter diáconos. Porque no crescimento da igreja podem começar a surgir problemas de organização. E quanto maior o número dos fiéis, mais complexo é a forma de conduzi-los no caminho de Deus. Então, o que estava acontecendo é que no começo da igreja, a igreja estava com 3.000 membros, estava com 5.000 membros, e aí começaram a esquecer de algumas viúvas na hora de distribuir a cesta básica mensal. E havia um agravante, é que as viúvas que eram esquecidas eram só as helenistas, ou aquelas que eram judias, mas que haviam sido criadas dentro do helenismo. Eram judeus mais liberais. Não se esquecia das que vinham do judaísmo, mas se esqueciam das que vinham do helenismo. Para que não houvesse discriminação, ninguém fosse esquecido, criou-se a diaconia. Então a diaconia existe para que na igreja de Deus ninguém fique esquecido. Essa é a base fundamental do trabalho da diaconia. Então, pessoas estavam sendo esquecidas, e eles então, ao eleger os 7 diáconos que foram eleitos, e aqui vai uma dica para os diáconos, nós temos 500 membros, vamos ter 16 diáconos. A igreja de Jerusalém tinha 5.000 e só tinha 7. É uma dica. Dá para a gente fazer mais. Então, quando se elegeu, você vai observar que todos os nomes dos eleitos eram helenistas. Os diáconos que foram eleitos faziam parte do grupo que estava sendo esquecido na igreja. O que isso quer dizer? Que na igreja existe diaconia para que ninguém seja esquecido, ninguém seja tratado de forma superior ou de forma inferior, não haja menosprezo, não haja divisão, não haja partidos na igreja. E a junta diaconal é fundamental para que a vida prática da igreja acabe com esse tipo de separação, de divisão, de comportamento dentro da igreja do Senhor Jesus. E aí uma terceira questão que é interessante é que a subdivisão no trabalho agradou todo mundo. Então, subdividir o trabalho, descentralizar o trabalho, dando funções para um e outras funções para outro, é bom, não é ruim.
à medida em que a nossa igreja cresce, ela vai se tornando cada vez mais complexa, nós precisamos ter mais atividades para que mais pessoas possam servir em cada uma delas. Tem gente que gosta de igreja grande porque é fácil se esconder numa igreja grande. Ninguém pergunta por mim, ninguém quer me eleger para nada, ninguém vai querer que eu faça nada. Então, algumas pessoas frequentam igrejas grandes só para ficar escondido. Se magoou com alguém lá na igreja pequena, migrou para a igreja grande para não fazer nada. Gente, eu fui pastor em igreja grande, eu sei do que eu estou falando. E a Vila Nova está indo no mesmo caminho. Cuidado aí para você não tentar fazer da Vila Nova um lugar para se esconder. Não vai dar certo, essa igreja não vai deixar. Tá bom? Tem mais. Quinto, o governo é investido de autoridade através da imposição de mãos. Os diáconos são ordenados por meio de imposição de mãos. Os presbíteros ordenam os obreiros por meio de imposição de mãos. Atos 6:6 e 1 Timóteo 4:14. A igreja cristã não tem muita cerimônia. São poucas. Nós temos o batismo, tem uma cerimônia envolvida nisso, nós temos a ceia, tem uma cerimônia envolvida nisso, e nós temos as ordenações, e tem uma cerimônia envolvida nisso. E a cerimônia de ordenação é simples. Os presbíteros colocam a pessoa ali na frente, impõem as mãos sobre elas e dizem: você está ordenado, você está instalado, você está autorizado a fazer o que deve ser feito. Você vai no ritual de ordenação da Igreja Católica, é quase uma semana. Tanta coisa que tem para fazer. Não, a palavra de Deus diz que é simples. Reúne o presbitério, reúne o concílio, ordena a pessoa impondo as mãos só. Claro, simples, visível, público. Mais nada. Agora, isso é importante, porque só pode exercer o ofício quem for ordenado com imposição de mãos. E só pode impor as mãos os presbíteros. Uma das maiores gafes que eu cometi no meu presbitério, eu vivo cometendo, foi num dia de ordenação de diáconos, chamar os diáconos também para impor as mãos lá na frente. Depois um presbítero mais experiente perguntou: olha, pastor, eu nunca vi isso não, de onde o senhor tirou isso? Da minha cabeça, porque não estava lá na Constituição. Foi uma gafe. Só os presbíteros ordenam. Você vai perceber que no Novo Testamento só os apóstolos impõem as mãos, e depois Paulo vai dizer que os presbíteros reunidos em presbitério também o fazem. Por isso que na nossa igreja não tem muito esse negócio de ficar impondo as mãos sobre as pessoas, não. A imposição de mãos é para poucas questões. Somente Tiago, capítulo 5, vai falar da imposição de mãos dos presbíteros sobre pessoas enfermas. Quando a gente compra aquele estojo para a Santa Ceia, vem lá 5 cálices, um pote para o pão, uma garrafinha para o suco de uva ou o vinho, e mais um vidrinho para o óleo. Como se fosse para o pastor sair ungindo todo mundo por aí. Eu não posso ungir as pessoas sozinho. A Bíblia diz que unção com óleo, quando acontece, e atualmente na IPB está proibido fazer, quando acontece é os presbíteros. É algo que só pode ser feito depois de uma decisão do concílio. Uma vez uma irmã estava doente e o filho dela chegou para mim: pastor, vai lá ungir minha mãe com óleo, ela está quase morrendo. Eu não posso fazer isso. Tem que ser o conselho. Ah, mas se o senhor não vai lá, ela vai morrer. Ela vai morrer porque eu ungi ela com óleo ou porque Deus quis chamá-la à sua presença? O pessoal às vezes coloca a gente muito poderoso, né? Ainda só por causa de um vidrinho que a gente carrega. E eu me lembro quando eu era pastor lá na Cidade Livre, nós alugamos um cômodo para ser o templo de uma congregação, e o cômodo era de uma igreja antes. E aí a gente foi lá limpar, e já tinha até o púlpito, e o púlpito lá de baixo tinha um monte de vidrinho de óleo, um verde, um amarelo, um azul, um vermelho, cada óleo para um tipo de doença diferente. As pessoas vão fazendo desse jeito, enquanto que a Bíblia não fala nada disso. Imposição de mãos é algo que não deve acontecer com tanta frequência. E tem alguns casos em que ela deve acontecer.
E às vezes nós vamos aí na onda e na maré das pessoas que querem impor a mão, todo mundo pode impor a mão, que esquece de ver o que a Bíblia ensina a respeito desse assunto. Nós devemos nos conduzir pelo que a Escritura diz e não pelo que as pessoas acham interessante fazer aí para chamar a atenção das pessoas para a igreja. Eleitos assumem a sua função mediante imposição de mãos. E o último princípio, o governo é estabelecido em concílios. Ninguém governa sozinho. O governo sempre é plural e ele acontece na reunião. Não é só por meio de presbíteros, mas é por meio de presbíteros reunidos em concílio. É ilegal uma reunião do conselho sem o pastor. Assim também como o pastor ou os pastores não podem tomar nenhuma decisão sem os presbíteros. As decisões são tomadas em concílio, na reunião. Na multidão de conselhos, há sabedoria, diz o livro de Provérbios. Então, o sistema presbiteriano, ele é caracterizado pelo concílio. E mais, o direito de apelar a um concílio superior quando a gente não conseguir resolver uma questão. E o maior exemplo disso é Atos 15. Surgiu a controvérsia em torno da circuncisão. Várias igrejas estavam disputando se tinha que circuncidar ou não para ser salvo. Essa polêmica chegou lá nas igrejas da Galácia. E aí, lá nas igrejas da Galácia, houve tamanha polêmica que resolveram consultar a igreja de Jerusalém e os apóstolos. Então, eles elegeram alguns representantes e enviaram para se reunir com a liderança da igreja de Jerusalém. Atos 15 marca, então, o primeiro concílio da história da igreja. Ali não tinha só membros da igreja de Jerusalém. Ali tinha representantes também das igrejas que estavam tendo a polêmica. E aí eles se reuniram, debateram, tomaram uma decisão, e aquela decisão passou a valer para todas as igrejas. Isso está na raiz do sistema presbiteriano de governo, de que problemas que a gente não consegue resolver aqui na igreja local, a gente pede ajuda para o presbitério, que é um concílio que está acima do nosso concílio, para que um grupo de representantes das igrejas possam tomar a decisão. Quando você lê Atos capítulo 15, é um texto muito longo, cheio de detalhes, você vai perceber que só vota na questão doutrinária os apóstolos e os presbíteros que foram enviados pelas outras igrejas. Mas eles o fazem na presença da igreja. A igreja participa assistindo ao debate e acompanhando a votação, mas ela não vota. Quem vota são só os apóstolos e os presbíteros representantes. Essa é a base do sistema presbiteriano. É isso que justifica o governo por meio de representantes. A decisão foi tomada publicamente diante da igreja, mas ela foi tomada só pela liderança que já tinha sido eleita pela igreja. Essa é uma questão de ordem dentro da igreja. Então eu quero fazer algumas citações para terminar essa parte. Em surgindo uma questão ou um problema que não possa ser resolvido no âmbito da congregação onde a situação se originou, essa questão ou problema deve ser levado à apreciação dos governantes, os líderes, os presbíteros da igreja reunidos em concílio. E essa questão do concílio é que estabelece na prática a separação da igreja do Estado. Nós não levamos as causas que nós não conseguimos resolver para o Ministério Público. Nós levamos as causas que nós não conseguimos resolver para um concílio da igreja. Algumas pessoas questionam as disciplinas do conselho. E a confissão de fé diz que existem situações que o conflito é tão complicado, especialmente no que diz respeito a divórcio, por exemplo, que é necessário que o conselho da igreja intervenha e dê um parecer. Então o conselho às vezes intervém onde há
litígio entre casais, não é simplesmente para disciplinar os irmãos e tomar o direito da ceia. É para ajudá-los a tomar uma decisão sábia de acordo com as Escrituras. Porque senão eles vão parar lá na justiça comum. E aí Paulo pergunta, será que não tem nenhum sábio no meio de vocês para aconselhar nessa hora? Que tem que ir lá buscar o conselho dos ímpios? E esse é o comum. Às vezes a gente tenta resolver as coisas no conselho da igreja, as pessoas ignoram a palavra do conselho que foi retirada das Escrituras e vai brigar lá na justiça comum, dando mau testemunho de fé, dizendo para o mundo que não tem sábio na igreja que consegue resolver as coisas. E aí Paulo diz que isso não é elogio para a igreja, porque no dia do juízo nós vamos julgar os ímpios. Alexandre de Moraes está enrolado com a gente, viu? Lá no dia do juízo, não vai ser ele que vai botar a gente na cadeia, não. Somos nós. Seguindo a orientação do Senhor. Agora, a gente não tem nenhum sábio aqui, vai lá pedir ajuda para ele? Que não gosta da igreja? Então, o governo ele é estabelecido em concílios. O conselho existe não é só para poder dar status para alguns homens na igreja. O conselho não existe só para disciplinar quem está andando errado. O conselho existe também para pastorear questões difíceis no meio da assembleia. Por isso nós temos que eleger os mais sábios entre nós, os mais consagrados, e os que conhecem melhor a palavra do Senhor e têm coragem de defender e ensinar a palavra quando necessário. Essa questão do concílio mostra que a igreja é independente do Estado. Ela não é sustentada pelo Estado, ela não é dirigida pelo Estado, ela é à parte do Estado. Calvino dizia que a nossa relação com o Estado é de tensão e cooperação. Tensão porque nós somos o profeta do Estado. Quando o Estado erra, nós dizemos, olha, vocês estão quebrando a palavra. Mas também de cooperação. Como que a igreja coopera com o Estado e como que o Estado coopera com a igreja? O Estado coopera com a igreja permitindo a liberdade de culto e providenciando e promovendo a paz. O direito de ir e vir com liberdade. Como que a igreja coopera com o Estado? Formando bons cidadãos, famílias estáveis com alta vida moral. Cidadãos que pagam seus impostos, cidadãos que cumprem as leis, desde que elas não entrem em desacordo com a palavra de Deus. Então nós cooperamos, mas nós somos separados nesse sentido. E a principal característica que mostra a separação da igreja do Estado na visão reformada é o concílio. O concílio toma decisões de acordo com a Escritura, não de acordo com a lei orgânica do município. Essa é a grande questão. Na igreja apostólica, diz Whitero, havia o privilégio de levar matérias à apreciação de uma assembleia de homens que não estavam no âmbito da congregação, onde a discussão de uma matéria tenha se originado. Assembleia esta que era composta pelos governantes da igreja, e que essa assembleia eclesiástica, na ausência dos apóstolos, sendo composta apenas pelos governantes da igreja, tem o direito de se reunir, decidir e exigir que a sua decisão seja obedecida no Senhor. A este princípio duplo, nós chamamos de o privilégio de apelar ao presbitério. Deixa eu ver se eu coloquei mais uma aqui. Aqui. O direito de apelar a um concílio, o presbitério, e o direito de se governar por seus próprios membros em conjunto. Aqueles que vão decidir são aqueles que nós mesmos elegemos. Esse é o grande diferencial da igreja presbiteriana. Aqueles que vão nos julgar são aqueles que nós mesmos elegemos debaixo da orientação da palavra de Deus. Deixa eu fazer algumas aplicações para a gente terminar. Primeiro, participar das assembleias é algo necessário e um compromisso que cada cristão presbiteriano assume desde o começo. Quando você vem à frente e responde aquelas 5 perguntas
que geralmente os pastores fazem a respeito da membresia da igreja, que estão contidas no artigo 14 da nossa Constituição. A participação na Assembleia é a última delas. Então você se compromete, quando se torna membro da igreja, a viver de acordo com a doutrina e a prática da Escritura Sagrada, a honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra, a sustentar a igreja e as suas instituições moral e financeiramente, a obedecer às autoridades da igreja, os oficiais, presbíteros, diáconos, pastores, enquanto essas permanecerem fiéis às Escrituras Sagradas. E por último, participar dos trabalhos e reuniões da sua igreja, inclusive das assembleias. Quando a gente fala assim, vai ter assembleia, só vê cara de Ave Maria na igreja. Puxa. É importante, irmãos. Nós cremos que a vontade de Deus se realiza por meio do seu voto na Assembleia. Não querer participar da Assembleia é dar de ombros para a vontade de Deus. É sério assim. Segundo, a eleição ela deve seguir critérios claros, prévios, públicos e participativos. O conselho estabelece como vai ser, mas tudo deve ser feito previamente para que a igreja esteja instruída e vote com segurança. É duro quando alguém tenta mudar as regras do jogo no meio do caminho. O que planta na igreja é confusão, discussão e partido. Agora, quando o conselho faz tudo previamente e orienta a igreja com clareza, é tranquilo. Quando eu fui pastor lá na Mosaico estava vivendo um momento difícil na sua história. E aí nós tínhamos a tarefa de fazer a transição pastoral. Fiquei lá 1 ano só para colocar a igreja em ordem e eleger um novo pastor. Então nós nos preparamos para uma assembleia difícil, mas tomamos as decisões, orientamos a igreja, dizemos tudo o que ia acontecer. Foi a primeira vez na minha vida que eu dirigi uma eleição de pastor que tinha 3 candidatos, eu nunca tinha feito isso. Então a gente se preparou para uma assembleia longa com muitos escrutínios. Mas ficou tudo tão claro que a assembleia inteira durou 5 minutos. A igreja elegeu o seu pastor com 10 minutos e acabou tudo. E ele ainda foi eleito com 83% dos votos. Está lá até hoje, que é o pastor Felipe. Quando a igreja é bem orientada e o conselho orienta a igreja com clareza e de forma prévia, geralmente dá certo. Só dá errado quando a gente tenta mudar a regra do jogo. Eu fui participar de uma assembleia uma vez, que no meio da assembleia alguém queria que aumentasse o número de vagas no conselho, porque um certo irmão tinha que ser eleito. E ele não estava sendo eleito. Agora você imagina que hora que terminou essa assembleia. Bem tarde. Porque aí tem aqueles que resistem, tem aqueles que querem, e nada fica certo. Então quando o conselho age previamente, de forma clara, geralmente dá certo. E essa é a instrução das Escrituras para nós. Terceiro, a participação nas assembleias é um dos exercícios piedosos da nossa fé. Piedade não tem a ver só com orar, ler a Bíblia e ir na reunião de oração. Isso é piedade. Mas a participação na assembleia da igreja para resolver as questões do povo de Deus também é um exercício piedoso. E por último, votar numa assembleia é um exercício de obediência e de fé. Então, meus irmãos, estes são os 6 pontos fundamentais e bíblicos do sistema de governo presbiteriano. Berkhoff diz, ao abrir a sua eclesiologia, no seu livro Teologia Sistemática, que nem tudo que é feito no sistema presbiteriano, a gente pode tirar um versículo bíblico e dizer, foi baseado aqui. Nem tudo. Tem muita coisa que é baseado na experiência, na conveniência e naquilo que nós chamamos que é inferido de outros textos bíblicos.
Mas o fundamental, a espinha dorsal, é isso aí. E nós temos textos para argumentar e mostrar que está lá nas Escrituras. Ao dizer isso, nós não queremos dizer que o sistema presbiteriano é a única forma válida de governo da igreja. Às vezes você lê 1 Coríntios 5 e parece que Paulo é batista, porque ele diz que é para reunir a assembleia, ele vai estar reunido com a assembleia, e a assembleia vai disciplinar o irmão lá que estava cometendo incesto. Na IPB a gente faz isso lá no conselho para não expor a pessoa à humilhação pública. Mas na Escritura, então, você vê traços de congregacionalismo. Paulo diz para Tito: eu te deixei em Creta para você colocar em ordem todas as coisas por meio da eleição. Mas foi ele que deixou Tito lá. Ou seja, como um bispo superior, ele colocou o bispo inferior lá para poder fazer as coisas. Então você vê um cheiro de episcopalismo ali. Então nós não queremos dizer que a forma reformada de administrar e governar a igreja é a única válida. O que nós queremos dizer é que ela é bíblica. É isso que a gente quer dizer. Que você, ao frequentar uma igreja reformada, você pode ter a segurança de que os princípios fundamentais da forma como essa igreja é administrada vêm sim da Escritura Sagrada. Alguém quer fazer alguma pergunta que eu dou conta de responder?